falando aqui de pessoas que acessam um tipo de conhecimento para obter algum resultado. Material. Esse resultado, em geral, pelo que a gente tá falando aqui, é um resultado financeiro. Geralmente. É o cara ter mais poder. Geralmente o cara tá procurando o troço da mais baixa vibração, inclusive, né? Isso daí, essa entrada, essa habilidade, esse conjunto de regras que está sendo usado para obter esses resultados aí, eu suponho que pode ser usado também para coisas mais louváveis. Claro. Né? Dá pra você, Que não vai prejudicar ninguém, né? Que não vai prejudicar ninguém, que pelo contrário, que vai ajudar as pessoas e não para ganho próprio, suponho. Né? Nesse sentido, tu que é pastor, tu é cristão? Eu sou católico. Tá, tu que é pastor. Nesse sentido, as pessoas que fazem uso desse tipo de habilidade pro bem, para fazer o bem de verdade, e eu suponho que tem alguém, como é que Deus olha e enxerga essa parada? Ele enxerga assim, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. É o que está na Bíblia. Então, assim, como ele Por que será que Deus abomina isso? Não, porque tem algumas regras. A Bíblia fala para você não... Agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, né? Deuteronômio 18:9, que isso é abominação. Então, o intuito das trevas seria levar o cara a fazer as coisas que Deus falou que não é para fazer, mas dizendo que é pro bem. Pô, tu enganou o cara, pô. Entendeu? Legal, mas o ponto é, isso existe. Isso existe. Sim. É tipo, ó... Qual é a dúvida? Vamos lá. Fala que eu te escuto. Não me entenda mal, tá bom? É complicado, porque eu sei porque tu é um... Cara, pô, você me conhece. Eu te te conheço, mas eu fico bolado dos caras encheram o teu saco. Não, aí, tá maluco, eu já saí dessa há muito tempo, meu irmão. Então vamos lá, ó. Deus colocou no conjunto de regras do ser humano uma parada que é incrível, que é transar, meu irmão, e sentir prazer. Lógico, pô. Legal? Super espiritual, tá na Bíblia, livro de Cantares, fala de uma relação sexual na Bíblia. Que é uma coisa maravilhosa, mas que pela pode própria ser usado Bíblia, errado. Pela própria Bíblia, existe o momento certo. É um jeitinho ali. Existe objetivo. Existe de certa forma um objetivo, que é se reproduzir e tal. Mas a gente consegue pelo menos experimentar uma parada que, se do ponto de vista cristão, se espalhado, se à vontade, tá errado, mas aqui de certa forma controlado aqui a gente consegue usufruir. Né? Tem uma ordem. Isso. Se a gente transforma isso que eu acabei de falar aqui, essa ideia, pra magia, falando claramente, pra magia, não existe algum nível em que nós podemos, já que Deus existe, com a permissão de Deus, usar o que a gente tá chamando de magia, porque assim, eu suponho que usar a magia, Deus não gosta. Mas não tem nenhum caminhozinho que ele deixa a gente experimentar o que seria? Então, usando com ele, né? Com ele você tem revelação, adivinhação, premonição, faz milagre, cura as pessoas. É plugado com USB nele. Isso é 100% ligado, inclusive, à vontade dele, que tu não faz nada. Lógico, pô. Perfeitamente. Mas tem os o Aleister Crowley, por exemplo, que invocava uns bagulho. Aí já é se passar. Vai dizer que é pro bem também, dizer que era tudo pro bem, pra evolução da humanidade. Uma coisa que eu coloco aqui em dúvida é o seguinte. Eu vejo casos como o Padre Pio e outros, que o cara tinha as chagas, ele tinha as feridas abertas no corpo inteiro. Tinha até negócio de bilocação, tudo, né? Sim, cara... e ele... Que isso? E assim, dois lugares ao mesmo tempo. Ele ajudava as pessoas, né? Ele curava as pessoas, ele tirava os demônios, enfim, etc. Mas ele, por outro lado, sofria muito. Será que algo se passou por uma coisa boa e usou ele como instrumento, que ele fez coisas boas, mas o consumiu? Entendi. Cara, eu vou te dar parabéns por essa reflexão, porque eu nunca vi um cara que se diz católico chegar nesse nível de reflexão, né? Sim. Que os caras falam, igual você tá falando, você é pastor. Primeiro que eu não me apresento como pastor. Sim. Segundo que, pô, os caras falam que pastor é esse que tá falando de ocultismo, Crowley, né? Sociedade secreta e tal. Então, cara... Mas eu já entendi por que tu pesquisa tudo isso, que tu quer entender Deus. Então também. Eu já entendi. Não, e também me entender o jogo. Me proteger. Saber como é que o cara... Porque tem muito cristão, muito evangélico que não aceita... O mundo espiritual é uma coisa invisível que não afeta a gente. Muito afastado. Tem padre que não aceita que o demônio pode afetar as pessoas. Então, os exorcistas discutem com os padres que não são exorcistas essa questão também, entendeu? Então, no próprio os caras que são muito religiosos tem essa tem um bloqueiozinho. Bloqueio, ele não aceitar isso aí não é nem bom falar essas coisas. Mas aí o apóstolo Paulo fala para que nós não sejamos vencidos por Satanás porque não ignoramos seus ardis. Você tem que saber como é que é o jogo da parada, né, do inimigo. E um ponto, eu acho assim... Os cristãos cristãos colocam esse bloqueio de você não estudar e nem olhar esse assunto,
por uma questão conservadora de que às vezes o cara pode se encantar. Não faça sexo antes do casamento, porque se você fizer, você pode gostar muito e isso virar uma obsessão. Não olhe feitiçaria, porque você pode ver que o negócio funciona e querer fazer e se encantar por aquilo e ir pro outro lado. Então tem essa questão conservadora de evitar que o cara vá para um lado e... Faz sentido, né? Ele cometa excessos. É que é tudo tão interessante e o ser humano é curioso, né? E se a gente começa a imaginar e lidar com uma... Eu fico imaginando vocês aí. Primeiro, vamos lá. O que tu foi fazer em Varginha dessa última vez aí? Eu não ia pesquisar Varginha. Eu chego lá em Varginha, eu cheguei lá em Mendes, que é a cidade vizinha. E eu vou na igreja falar com os velhinhos. O velhinho sempre tem uma história boa pra contar. É bom, muito bom. Falo, cara, você gosta de Varginha aí? Tem alguma coisa aí? O que você já ouviu? Ah, moço, eu trabalhava na obra do hospital, eu vi o exército chegando com as criaturas. Isso é muito maneiro, né? E eu falava, se você quiser saber a verdade de Varginha, vá visitar o fulano de tal e conheça a história dele. Fulano de tal, nunca ouvi falar esse nome. Eu ia pra outro lugar, eu voltei pra Varginha na mesma hora pra perguntar pra todo mundo quem era o fulano de tal. Se tá vivo, cadê? Aí eu fui conseguindo, né? Fulano que conhece fulano, consegui chegar na família. Investigação profunda, né? E aí o fulano de tal era um dos maiores feiticeiros da região. E riquíssimo, uma parte das terras de Varginha dele hoje. Já tá falecido. E é um dos feiticeiros, conseguiu o material que mostra lá os rituais, né? Uma mistura de voodoo com São Cipriano. Sério? Magia, São Cipriano, eu não magia europeia. Muito. O Daniel falou pra eu não pesquisar essa porra. É magia europeia com magia... É magia europeia, São Cipriano, com magia, muita influência em Portugal. E magia africana, né? Do Benin, lá do voodoo. Ele juntou, parece que... A gente não sabe direito o que ele fez, porque ele tá morto, inclusive. Mas parece que ele pegou esses elementos que ele gostou mais de cada uma e criou seu sistema mágico religioso próprio. O cara isso começou a circular. Mas uma merda. Não é bobo, não. E ele foi ficando milionário, era apenas um açougueiro. Foi ficando milionário, dono de tudo. Então ele já tinha técnica de corte, porque ele cortava os animais. E ele, então, começa a conhecer os outros milionários e eles formam ali uma tríade de feitiço. Tinham 3 que faziam. É interessante que isso na literatura ufológica oficial não aparece nunca, né? Nunca. Mas apareceu um ponto que foi ignorado pelos ufólogos. E aí... E aí o pessoal fala, não, ele fez um feitiço muito grande em 96, porque qual é a hipótese? Qualquer feitiçozinho, se tivesse qualquer feitiçozinho aparecendo Varginha, você devia ter de Varginha todo quanto toda hora. Então, pra mim, esse cara foi fazendo coisas cada vez maiores, foi ganhando dinheiro e conhecimento, porque muito desse conhecimento não é passado em livro, é passado de boca. E às vezes até as entidades que deram dicas pra ele. Também, né? também. Foi recebendo download lá de mensagem. Faz assim que aí tu me ajuda. Isso. Ou até explicando de como funciona a parada, né? É aquela metáfora do leão tá preso na jaula e o leão é muito mais forte que o ser humano, mas o leão não tem a chave. Aí tá passando um cara e fala, irmão, vou fazer uma parada. Se tu me tirar daqui, a chave tá naquele armário ali, aí eu vou te dar poder. Ah, não, mas se eu te soltar, você vai me devorar. Não, você não, porque você tá me ajudando. Abre aí. Aí o cara pega a chave e abre. Mas o leão é muito mais forte que o cara. Né? Seria mais ou menos isso? Sim. E aí o que acontece? Esse cara vai ganhando poder e aí com dinheiro ele consegue comprar coisas materiais que pessoas comuns não têm acesso. E pra mim ele fez algo muito grande. Fez algo com humanos, será? Não posso provar isso, não sei. Não vi isso. Fez um super ritual, né? Mas a única possibilidade pra mim, pra essas criaturas aparecerem, se foi por ritual, é que foi uma coisa muito grande. Porque senão apareceria toda hora, porque toda hora tem alguém fazendo um ritualzinho por aí. Então foi uma coisa com conhecimentos que as pessoas não têm, que pode ser conhecimentos humanos e não humanos, dados pra ele. Sim, tecnologia. Com materiais que as pessoas não têm, que ele muito rico tinha. E uma coisa muito grande foi feita e sendo aperfeiçoada em algum momento de saúde de controle. Quando eu chego e falo isso com as pessoas pesquisadores, o principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá Lauro Laurindo, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, na mata dele, que é muito boa pra isso, pega tudo lá, e abriu um portal e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal, diferente. E eu não consegui fechar esse negócio, tô desesperado, saiu botar tudo, os bichos de não volta, consigo botar pra dentro. E o pessoal achou uma maluquice na época, ignorou isso aí. E aí eu peguei, não, 96 a gente tinha... 96, né? Exatamente. 96 tinha. Muita aí eu falei, coincidência, né? É muita coincidência, né? Você lembra daquela história do rito de Amalantra, do Crowley, 1904, em Nova York? Especialmente o Amalantra, não. É que aí ele invocou a entidade e apareceu o Lam. Que o Lam é o caso clássico, né? Seria o primeiro Grey, né? O cabeçudo. Grey. Veio do maior bruxo, todo o senhor fazendo ritual pra abrir portal. O ser cabeçudo de capinha, né? Ele perguntou, posso te desenhar? E desenha igual o Megamente, assim, né? Estilo Grey ali, ó. Tem a irmãzinha dele ali, ó. Mas é o cabeçudo, né? Então, assim... Você foi no ritual. Sim, foi no ritual. Tá na cara que ritual, bem feito, de alto nível, puxa esse tipo de ser, né? Isso é interessante porque...
eu já conversei com outras pessoas que falam de alienígenas e tal, e em geral não tem essa conexão entre o que a gente chama de alienígena com o mundo espiritual. Foi a primeira coisa que eu te perguntei aqui, né? Foi. A conexão entre tudo mais ou menos a mesma coisa ou tudo mais ou menos é do mesmo lugar. O problema é que o cara foi seduzido por esse discurso cientificista. Nós somos muito avançados, viemos aqui para ajudar vocês, né? Sim. Acreditaram no somebody. Esse que é o perigo. Entendi. E aí eu chego, pra complementar a história, eu chego conheço um policial, e o policial falou, na mesma época que tinha um marronzinho, de pele lisa, que é o famoso, Sei. eu persegui lá uma ocorrência de um peludo que tava na mesma rua. Ah, lá em Varginha também? Olho vermelho e o cheiro, e mesmo cheiro de Fedor podre, ou de de podre, enxofre. né? Que Ficou obviamente impregnado semanas lá no hospital, né? Que eles falaram. na mesma rua, cara. Eu tava no Honda e viu isso. Então, assim, bate com o que os feiticeiros teria falado, que são múltiplas criaturas. Formas diferentes, né? E aí, na cidade vizinha, que é Passos, ali, um pouquinho distante, mas é perto, na mesma época, 96, nos mesmos meses ali, março, estavam sendo atacadas pessoas por criaturas peludas, que aí qualquer peludo que passa vira lobisomem. Mas não é aquele lobisomem olho, é com seres diferentes. É um peludão, testa a cabeça, olho vermelho e um cheiro de podre, de enxofre, de ovo, né? aí varia um pouco. Ovo podre. E o pai desse cara fala o quê? O filho que foi atacado, né? Fala, meu pai fez um ritual pra vender minha alma. Putz. Então você vê que começa as coisas por que essas pessoas vêm, por que essas pessoas essas criaturas aparecem. Tem alguma coisa aí que eu não consigo hoje explicar tudo, mas alguma coisa tem. Mas onde o cara faz um trabalho desse tamanho, assim, um ritual desse tamanho, como o que teria sido feito em Varginha, aquela cidade ali, ela fica, entre aspas, amaldiçoada? Fica, né, pô? Na minha opinião, fica. Eu não sei se esse portal fechou ou não, mas uma ilustração, né? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele comprou uma mansão do Crowley, e onde o Crowley tinha feito alguns rituais, e ele começou a fazer alguns rituais lá e não abriu os portais e não fechou. E foi mais ou menos na época que o Crowley estava fazendo esses negócios e abrindo e sem fechar, que começou a aparecer o monstro do Lago Ness. É do lado do Lago Ness a parada. Então ali vira um lugar que de vez em quando aparece uma coisa estranha. Por quê? Ou soltaram um bicho ali ou a porta tá aberta ainda. E se você pegar a Varginha ali, o sul de Minas, é um hotspot, o lugar que mais aparece no Brasil, fenômenos. Será que não foi esses portais abertos? Será que é por causa disso? Pois é. E aí você tem do lado aquela cidade mística, São Tomé das Letras, né? onde teve uma migração hippie nos anos 60, 70, em que tem maior concentração de densidade de bruxos por metro quadrado ali. Anda junto, né? Uma coisa com a outra. E eu acho que isso pode ter também ajudado essas feitiçarias a explicar também, tá? Por que acontece muito ali. Tanto é que lá, eu cientista, né, vindo pra um negócio desse, começa a afetar coisas na minha casa. Eu te mostrei uma foto no dia que eu vim aqui, de coisas que arranharam e fizeram desenho na minha casa. Aí tu me falou disso por alto. Depois que eu voltei de lá, no dia seguinte que eu voltei de lá. Eu nem lua, sabia. não é uma torre, lua, né? com um rosto, um monte de coisa. Eu não sabia se era um assunto que você falava abertamente, Eu mas falo, você mas eu não contou, mostro então. a imagem porque eu acho que eles têm uma força muito grande de influência. As pessoas olhando não é bom, aquilo. não. Você viu como é que ele tem? Tem coisa também que eu falo. a mesma coisa que eu melhor também não falo. falar certas coisas que às vezes o cara pode ser prejudicado por E eu isso. sem conhecimento desse negócio, aí eu falei, porra, tem que arrumar um bruxo. Aí arrumei o bruxo Antônio. Tá até na plateia, eu trouxe ele até pra ver a entrevista. O bruxo Antônio Fagundes, lá do sul, ele veio do Rio Grande do Sul. Tá? Legal. Sempre que eu vou a Varginha ver essa questão mais específica de bruxos e feiticeiros, Sei. ele conhece. E aí ele me orienta. Não, pô, isso aqui é um trabalho... Porque eu vou ver um trabalho ali. Que negócio esse cara fez aí? Como é que eu vou interpretar? Interpretar. Na engenharia eletrônica. Como engenharia eletrônica... Não precisa dele não, pô. Joga no ChatGPT, que o ChatGPT te fala, tu sai mais barato, pô. Não é não? Tô brincando. E aquela Não, questão, hoje né? você pega um sigilo, tu joga no ChatGPT, ele já começa a te ajudar, né? Mas é aquela questão, tem conhecimentos que não são passados, não são escritos. Então a pessoa dessa, como o Fagundes, ele conversa com muita gente, aí ele fica sabendo. Não, os conhecimentos mais requintados são sempre tradição oral, né? Claro. Até aqueles grimórios, né? Claro, a gente conversou ontem com um benzedor de lá, um dos mais antigos de Varginha, né? E ele fala, não, isso aqui minha avó passou pra minha mãe, que era desenho de escravo, minha avó passou pra minha mãe passou pra mim, e é o nosso sistema de magia próprio. Pois, interessante pra caramba isso, né? Agora, uma dúvida. E aquele relato que a nave caiu naquela fazenda, que o casal viu a nave caindo, aí o exército veio e pegou a nave, depois levou pra Campinas. Você acha que não aconteceu isso ou aconteceu simultaneamente? Tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não teve nave. Se você pega o primeiro relato do casal
que seria o mais confiável, e eles estão falando a verdade, que é a Eurico Coralina. Sim. Como é que tu sabe que eles estão falando a verdade? Porque a gente começa a entrevistar tanta gente que a gente, pela reação deles, expressões, manha, né? Você começa, pô, não tem como não ser verdade isso aqui. Entendi. E claro, você pega, não tem nada a perder. Um casal que, assim, não queria fama, não queria nada disso. Um casal Quer dizer, não tem nada a perder, humilde, não tem tudo a perder, tem tudo a perder, né? não tem nada a ganhar, pelo contrário. Vai aparecer, vai falar isso, vai queimar o filme, né? Não tem nada a ganhar com isso, só perder. Então, assim, e aí eles falam que viram algo que parecia um submarino. E o primeiro relato qual que era? Voando a 1 metro do chão. Tava no chão o negócio, flutuando. E tinha algo que eles falaram, fumaça, em volta dele. Que o termo que eu usaria, que a gente vê nesses fenômenos, é névoa. Tá. Esses fenômenos se materializam aqui através de luzes e névoas. Tem um caso famoso da década de 60, General Showa. Ele levava político, cientista, todo mundo pra Alexandria, uma fazenda Rio Douro, lá perto de Brasília, pra ver as névoas que vinham e materializavam os seres e as naves no que eles chamavam de seres do hiperespaço, década de 60. É tipo um Skinwalker Ranch lá do... E quem atraía era um vidente. Viu? Que eu te falei que os caras O vidente sabia a hora que ia chegar. Ele era a porta. Na hora do bonde passar. Então você vê que o troço tem alguma conexão, né? Sim. Além dessa história que você tem esse cara que teria evocado essas criaturas, o que eu quero descobrir com isso? Como eles fizeram isso? Em que situação, em que circunstâncias? Isso seria reproduzível, entre aspas? Porque eu, como cientista, tô curioso o quê? Na prova material desse troço. Obviamente que eu não vou participar de um ritual para fazer. Por quê? Porque eu acho que isso pode ser uma consequência, né? Que peidãozinho. Agora... ele vai se comprometer, pô. Tu não quer ver o bagulho, pô? Agora sim, eu quero ver... Você consegue colocar esse ser se materializar aqui? Faz aí o teu negócio. Faz um vídeo, faz uma foto, ou deixa eu ver ele numa garrafa, que tem a história da garrafa que eu vou contar daqui a pouco. Eu quero ver o que ficou de material depois daquilo feito. Não eu ser um elemento ali ritualístico, não dá nada a ver. Melhor tu fazer um círculo mágico dentro do círculo. Então assim, eu como cientista, eu quero ver a prova material, tá? Então hoje eu tô nessa linha de pessoas que foram abduzidas, pessoas que dizem ter contato com seres, pessoas que aparecem com queimadura, eu começar a estudar essas pessoas e tentar provas materiais, porque assim que a ciência vai avançar, a gente vai ligar o quê? Religião, espiritualidade com a ciência, tendo provas materiais. Essa vez, a gente teve informação de que pessoas que não queriam falar e que tiveram contato direto com o ser que estava na garrafa. Ah, tá. Esse grande fazendeiro de lá, ele tinha um ser na garrafa, em que ele materializou esse ser na garrafa pra quê? Pra virar um deus dele, em que ele pedia as coisas pra acontecerem o que ele queria. Mas ele um pequeno meio deus, que escravizou esse... escravizou e colocou numa garrafa, aprisionou, e ele tem que alimentar esse ser. Parece uma história do Salomão Lobato, pô. Tem novela Renascer, tinha isso. Isso é muito antigo. É sensacional. Isso é muito antigo. Isso na colonização já tinha essa história. Tanto que Minas, ali, a hora das fazendas, né, viam os europeus e escravos. E acho que isso surgiu nessa mistura das magias europeias com as magias. Tem relação com o homúnculo também? Homúnculo. Aí o homúnculo tem crawler. O homúnculo é com esperma. Isso então assim... Você pega o esperma e bota dentro de um ovo. Aí sai um homúnculozinho, tipo um cramulhãozinho. Mas não é só fazer isso, precisa de um ritual. Tem ritual. mais coisa. Aí mas você tem faz vídeo o no quê? YouTube dos caras que fizeram esses testes. Nossa, porque o ritual e o conhecimento de ritual vai fazer o quê? Uma coisa que é impossível, fisicamente, cientificamente, você vai fazer um milagre, entre aspas, ali. Sim. Milagre negativo, talvez. Então, assim, e aí as pessoas falam pra mim, cara, eu toquei nesse vídeo, eu vi pessoas de 90 anos, que estão no final da vida ali, que não tem por que mentir, super humildes. E aí, quando você pega uma pessoa em outra ponta, as duas reclusas, e não se conhecem, elas descrevem o ser da garrafa, que não é uma garrafa, era um pote, uma embalagem de vidro. Igual, a descrição é igual, entendeu? Eu não sei se você chegou nesse ponto, mas o que ele dava em troca pra esse ser, pela obediência? O que me falaram era pinga, a gente tinha cachaça, né? Como se fosse uma oferenda feita. Sei. Mas eu não duvido que os sacrifícios também eram feitos. Muitos falam que eles levavam os restos de animais todos da cidade, iam pra casa. O bicho comia, teoricamente? E aí ele, talvez não fisicamente, né? Mas entendi. ficava ali do lado, ele se alimentando daquela energia de forma não física. A cachaça, ele não bebia cachaça, obviamente, mas ficava do lado dele ali. Então, acredito, os benzedores lá me falaram que esses restos de animais é uma quantidade absurda de restos de animal pra lá. Talvez pra alimentar esse... Ele ficava num porão, trancado, que ninguém tinha acesso. Sempre num porão, né, Daniel? Aí já... Subsolo, né? O Egito todo, a ritualística é tudo no subsolo, né? Porque facilita, né? Janelas medievais com barras de ferro, barras de aço, cruzadas. Como se fosse uma masmorra medieval. Pra que essa barra de aço? Cara, isso lembra muito o Neil Gaiman no Sandman, né? Que o cara ricão e tal, ele quer atrair o deus da morte pra liberar, ressuscitar o filho. Aí ele pega sem querer o deus do tempo, né? E ele prende um cara dentro de uma redoma de vidro, é tipo um cramulhão gigante, e dentro de um círculo mágico. Até que depois de décadas o cara preso ali, alguém fica com pena e apaga o círculo mágico, o
O filho dele. Consegue o filho sair. do E esse conhecimento só é passado quando você tem uma pessoa que conhece de ritualística. Então, por exemplo, o Bruce Fagundes, quando foi comigo, ele abre essas portas que eu, como cientista, consigo pesquisar, e ele, como bruxo dessas ciências ocultas, ele... operador do sobrenatural, ele consegue justamente conversar, falar a mesma linguagem. A gente agora tá rastreando, porque quando essa pessoa faleceu, essa garrafa, o porão foi limpo de forma muito cuidadosa. Uma pessoa muito poderosa e que a gente já rastreou quem são essas pessoas. E ficou com o as pessoas estariam com essa informação que tem, as pessoas estariam com isso. Até hoje. Então a gente quer chegar, né? Vamos ver. A teoria é que no ritual esse ser se manifesta e você prende, é isso? Não sei como é que é, tá? Eu já vi várias histórias que, não nesse caso específico, mas que você viria uma névoa e você conseguiria, através de uma névoa, você materializar esse ser, outro que você coloca algo cobrindo e que aparece. Então tem algumas versões aí desse... Agora, em relação a esse ser específico de lá, eu não ouvi como ele apareceu, como é que é o ritual. Tem gente que sabe, mas que não conta. Sim. De forma alguma eles contam. Porque é perigoso também, né? E em geral, a desgraça segue esse tipo de ser, porque, assim, você tá falando... Estamos falando de algo que eu imagino aqui que é mal, beleza? Vibra na parada ali do dinheiro, do não sei o quê. Em geral, isso são as paradas mais... bad trip, né? Mais materiais. Mais materiais, né? As paradas que estão mais... Não é muito sublime, não. Isso, não é muito sublime. Manter essa parada no teu porão não gera... Só o fato de tu manter... Sim. Não foi tu que invocou, não foi tu que engarrafou, tu só foi lá e buscou e guardou na tua casa. Imagina tu escravizar um ser desse, né? Parece... Ainda que seja uma forma de pensamento, né? Uma tupa, né? Uma projeção da consciência, mas mesmo assim é uma consciência materializada que tem o seu poder, né? Pois é, isso aí não atrai outras desgraças? Eu também? acredito que isso pode acontecer, talvez, depende do que você ofereceu pra esse ser. Já tive casos que a pessoa falou que ofereceu o filho. Nossa. E aí morreu o filho. Então, assim, e teve casos que o cara morreu o filho e ele, pra ficar isso, ele viveu até 110 anos. Os bruxos lá vivem isso. Né? 110, 100 anos, os caras morrem muito, muito antigos. A longevidade, né?